Atos 8, de 9 a 24. Diz assim a palavra: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Nós temos usado esse livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Alguém já disse que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. É o livro que trata acerca da história da igreja. Narra o início da igreja. Nós temos visto isso aqui por vários domingos. No capítulo 2, 3.000 pessoas, depois de ouvirem o Evangelho, creem, se arrependem, são batizadas, e assim a igreja começa de forma triunfante, crescendo, crescendo, crescendo. Surge com isso a perseguição dos religiosos daquela época, que não criam no Senhor Jesus Cristo como Salvador, e levantou-se grande perseguição contra os apóstolos, inicialmente, os líderes, os oficiais da igreja. E no capítulo 6 e 7, nós vimos a figura do diácono Estevão, que se tornou um grande evangelista na igreja primitiva, e ele realizou um ministério tão excelente. Por suas mãos, Deus operou maravilhas, pessoas foram curadas, pessoas possessas de espírito maligno eram libertas, e o que de melhor acontecia, pessoas eram salvas, ouviam a palavra de Deus, eram tocadas pelo Espírito Santo, se arrependiam e criam. E com isso ele também sofreu tremenda oposição dos religiosos do seu tempo, grande perseguição.
Homens foram subornados para que acusassem Estevão falsamente. E por conta disso, ele sofreu uma morte de apedrejamento, tornando-se Estevão o primeiro mártir do cristianismo. E a morte dele foi significativa para a história da igreja, porque esta morte aconteceu e o diabo, não satisfeito, os inimigos não satisfeitos com o sangue derramado até então, levanta grande perseguição contra toda a igreja em Jerusalém. E por conta disso, muitos cristãos são dispersos de Jerusalém. Nesta perseguição, eles saem pela região da Samaria, pregando, anunciando o Evangelho. E entre esses que saíram anunciando, nós encontramos a figura de Filipe. Se no capítulo 6 e 7 se destacou Estevão, no capítulo 8 o destaque é para a pessoa de Filipe, um diácono que ficou também conhecido como evangelista. O seu ministério foi tremendamente próspero. Diz aqui o capítulo 8, no versículo 6, que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Que coisas essas? O Evangelho, a palavra de Deus. O versículo 5 diz que ele anunciava a Cristo. Atentem bem para isso. Essa era a mensagem de Filipe. Ele não falava de igreja, ele não falava de religião, ele não falava de denominações, ele não falava de cerimônias, ele falava da pessoa de Cristo, o único Senhor e Salvador. E muitos atenderam. A Bíblia diz que foi uma grande alegria na cidade, porque além de salvação, houve também curas, houve milagres aconteceram. Não era para menos, o povo tinha de fato que estar alegre. Nós temos cantado cânticos hoje aqui que fala da alegria de estarmos em Cristo Jesus, da alegria da salvação. E houve, diz o texto no versículo 8, capítulo 8, verso 8, grande alegria naquela cidade por terem conhecido a Cristo. Perseguição se levantava, mas nada impedia, nada, que a igreja avançasse, que a igreja marchasse. Como isso aqui é inspirador para todos nós, meus irmãos. Mesmo diante de tanta hostilidade da parte dos ímpios, da parte até mesmo dos políticos daquela época, da parte dos religiosos principais daquela época, o povo de Deus, os verdadeiros cristãos, não temeram. Mesmo que as suas vidas estavam sendo arriscadas, mesmo que alguns deles estavam sendo mortos por causa da fé, eles não se acovardaram e continuaram firmes no propósito de pregar o Evangelho. Eu confesso a vocês que quando criança, já na igreja e pré-adolescente, eu ficava muito chateado quando as pessoas zombavam dos crentes. Por muitas e muitas vezes nós estávamos na igreja e alguém colocava a cara lá na porta e dava um grito, e nos chamava de bodes. Às vezes eles davam um berro, como se fosse um bode berrando. Era zombaria, escarnecimento. Eu não gostava disso não. Mas nada disso impediu aquela pequena igreja de continuar marchando. Certamente muitos de vocês que estão aqui já sofreram algum tipo de perseguição, às vezes da parte de familiar, às vezes da parte de colegas de trabalho, às vezes da parte de vizinhos, às vezes na escola, nas faculdades, onde existe tremenda perseguição, principalmente no campo das ideias, de vez que não há liberdade para uma perseguição sangrenta. Nós temos liberdade de pregar a palavra, no entanto, muitos sofrem perseguição, mas a igreja do Senhor continuou firme. Foi uma época em que muitos perderam as suas vidas. Estevão, nós vimos há pouco, que ele, por conta da sua fé, sofreu um apedrejamento.
Nós poderíamos citar alguns vultos da história da igreja que sofreram muito por causa da fé. John Hus, Jerônimo Savonarola, Policarpo de Esmirna. Pode ser dito tantas coisas desses homens. Policarpo, por exemplo, de Esmirna, ele viveu uma vida longa, 80 e tantos anos de vida. E quando a perseguição se deu contra ele, ele fugia de cidade em cidade, mas não era por covardia. Assim como esses que saíram aqui de Jerusalém por causa da perseguição, não foi por covardia, não foi por temerem a morte, mas foi para saírem anunciando. Veja o que diz o versículo 4: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então Policarpo saiu de cidade em cidade por causa da perseguição, pregando a palavra, até que colocaram as mãos em Policarpo. Então deram a ele a oportunidade dele se retratar, dele negar a fé, dele reconsiderar, né, a doutrina cristã, dele negar a Cristo, na verdade. E ele responde de uma maneira impressionante: tenho vivido 86 anos, disse ele, e o meu Senhor nunca me decepcionou, nunca me negou, nunca me rejeitou. Como é, pois, de negá-lo? E ele sofreu uma morte muito cruel, dizendo, agradecendo a Deus por participar do mesmo cálice amargo que o Senhor Jesus Cristo participou. Poderia ser citado muitas pessoas aqui. A igreja continuou firme, continuou marchando. Essas perseguições que vinham de fora não conseguiram impedir a marcha da igreja. O inimigo, não logrando êxito com perseguição vindo de fora, ele vai semear na igreja a sua semente maligna, o joio. Já tinha feito anteriormente em relação ao casal Ananias e Safira, que nós vimos aqui. A igreja ia bem até quando se levantou aquele casal hipócrita, aquele casal que quis dramatizar na igreja, representando uma coisa quando eles não eram realmente aquilo. Pois nós vamos ver também nesse texto, como lemos, a figura de uma pessoa, né, que chegou até mesmo a ser batizada, mas o seu compromisso com a verdade não era real. Quem era ele? Vamos lá, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Aqui está a palavra do Senhor citando a figura de um homem entre os demais que ouviram a palavra de Deus, chamado Simão. E ele era daquela região. Note bem, os samaritanos foram aqueles que se misturaram. Havia uma miscigenação com outros povos. Isso aconteceu no período do cativeiro babilônico. Então aqueles que se misturaram, não é? Teve os judeus que não se misturaram e aqueles que se misturaram. E a mistura com povos pagãos sempre traz, né, alguma consequência. Os pagãos que não tinham temor a Deus, tinham vários tipos de crença. Vocês lembram? Quando o Senhor disse a Moisés que levasse o povo para conquistar a terra de Canaã, ele disse que quando vocês entrarem nessa terra, não façam conforme o costume das pessoas dessas terras, porque muitas dessas pessoas, elas consultam necromante, consultam agoreiro, né? Consultam os mortos. Então, um misticismo terrível, um espiritismo muito forte nessas regiões onde não havia o temor do Senhor, onde a palavra do Senhor não era respeitada, não era aceita.
e muitos samaritanos, né, tinham esse tipo de crença. Note bem, esses em que eles davam crédito estava a figura de Simão. Quem era ele? Um homem que praticava magia, e ele se achava, veja o que é que diz o versículo 9, insinuando ser ele um grande vulto. Então, era como se fosse uma espécie de Deus, ou uma espécie de divindade que representava a Deus, e as pessoas tinham ele em alta admiração. Ele tinha o povo assim na palma da sua mão, dominava, as pessoas o idolatravam, porque ele realizava algumas mágicas. Mas de onde era que vinha o poder daquele homem? Se você abrir a palavra do Senhor em 2 a Tessalonicenses, vá comigo lá, 2 a Tessalonicenses, capítulo 2. Note bem, Simão praticava mágica e iludia as pessoas. Veja, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário se deleitaram com a injustiça. Esse texto aqui fala de um espírito que atua, note bem, que não o Espírito de Deus, e realizando certas coisas, certos sinais, certos prodígios, certas maravilhas, cujo poder é segundo a eficácia de Satanás. Então, Simão não era usado por Deus, não. Espírito maligno que atuava na vida daquele homem, e ele conseguia enganar a muitos. Como disse, ele se achava, quando diz assim o verso, insinuando ser ele, verso 9, voltando lá, insinuando ele ser um grande vulto. As pessoas tinham grande admiração e o chamavam até de grande poder. Esse orgulho, essa soberba e essa vaidade estava lhe custando muito caro, a ponto de não acolher a verdade da forma como devemos fazê-lo, ou seja, contritos, quebrantados. Não, ele não deu essa devida atenção à palavra de Deus. O orgulho faz com que muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra, não é, se armem, não é, muitas vezes dizendo: eu já tenho minha religião, muitas vezes já dizendo: eu sou uma pessoa boa. Eu já vi até pessoas dizendo: ser crente é para quem já foi isso, já foi aquilo, né? Pessoas dizem: eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz isso. Não, eu sou quase crente. Alguns chegam a dizer assim, mas não é isso. Esse homem aqui, note bem, ele se achava uma pessoa impecável. Ele só deu atenção ali, naquele momento, porque ele viu alguns milagres, ele viu alguns sinais, ele viu um poder que ele reconheceu que ele não tinha. Então, ele sempre interesseiro se apresentou ali. Foi por causa da soberba e do orgulho que Nabucodonosor foi castigado severamente. Foi por causa do orgulho que Herodes foi castigado severamente. A Bíblia diz que a altivez de espírito precede a queda de uma pessoa. O que ele tinha que reconhecer é que era um pecador e que necessitava dessa mensagem de salvação, que ele precisava de fato de Cristo e não de prodígios, sinais e maravilhas.
este homem aqui, veja o que a Bíblia diz no versículo 12 em diante. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Aqui diz o texto que, quando Filipe pregou, anunciou o reino de Deus, anunciou o nome de Cristo, note bem, ele anunciava o reino de Deus. Aquelas pessoas estavam sob um domínio de outro reino. Quem estava operando de forma que se destacava ali, não era o poder de Deus na vida de Simão. E eles precisavam conhecer como participar do verdadeiro reino, que é o reino de Deus. E isso só podia se dar por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Filipe anunciou a Cristo, para que eles pudessem assim se arrependerem, para que pudessem serem salvos, para que pudessem ser batizados e assim pertencerem genuinamente ao reino de Deus. É por meio de Cristo. Mas Simão, não atentou bem para essas palavras. O próprio Simão, veja o que vai dizer aí. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres que ele fazia. A palavra que foi anunciada foi Cristo. Lembra no versículo 5, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Agora no versículo 12, ele anunciava o nome de Jesus Cristo. Quando se diz anuncia a Cristo, quando se diz anuncia, prega o nome de Jesus, isso quer falar de toda a plenitude de Cristo. Anunciar a Cristo é dizer que Ele é o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, que Ele é aquele que sofreu tremendamente na cruz pelos nossos pecados, aquele que foi moído pelas nossas iniquidades, aquele que derramou o seu sangue no Calvário. Falar do nome de Jesus significa falar que Ele morreu, falar que Ele também ressuscitou, ao terceiro dia venceu a morte, e depois Ele teve a sua ascensão, Ele foi levado para a presença do Pai, Ele está à direita do Pai, a exaltação de Cristo. Falar, portanto, do nome do Senhor Jesus Cristo é falar de toda a plenitude dele. E é isso que o homem precisa ouvir para se arrepender, crer e ser batizado. Filipe, diz o texto que abraçou a fé, mas a gente vai ver na continuidade que a fé que ele abraçou não foi uma fé genuína. Ele não creu de fato em Cristo, não houve mudança absolutamente nenhuma na sua vida. E Pedro vai mostrar isso para ele um pouco mais adiante. Ele estava encantado tão somente com as maravilhas que via ali. E Jesus, em João capítulo 2, vai dizer uma coisa, dentro desse contexto, em que Filipe se encontrava, em que Simão se encontrava. João 2, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Lá diz que Simão abraçou a fé, não é? Mas, versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus, que também realizou muitos milagres e mais do que todos, viu muitas pessoas se aproximarem dele e confessarem crer nele, mas a Bíblia diz que ele não se confiava a estas pessoas que se aproximavam dele tão somente porque viam as maravilhas. Os prodígios e os sinais de maravilha podem ser instrumento, de fato são, para a evangelização, quando
tão somente as pessoas são atraídas e ouvem a palavra e verdadeiramente creem. Mas crer naquilo que está vendo, isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E aqueles homens ali, que Jesus aponta aqui, estavam crendo de forma errada, assim como Simão estava crendo de forma errada. Era uma falsa crença. Aqui nós temos pessoas que já creram de forma errada. Eu também já criei de forma errada. Eu já imaginei que por meio de minhas obras, por meio da minha maneira de agir, por tentar ser uma pessoa correta, Deus iria salvar a minha vida. Então, quando pecava e fazia coisas erradas, se sentia um miserável, completamente indigno, condenado, porque cria que poderia ser salvo pelo meu modo de ser. Talvez muitos de vocês aqui também já pensaram assim. Alguns aqui acreditavam que eram salvos porque eram batizados. Aqui certamente alguns dos que estão aqui acreditavam que Deus poderia lhe perdoar porque era uma boa pessoa, nunca fez isso, nunca fez aquilo, porque tinha uma tradição religiosa, porque fazia isso ou aquilo. Talvez, certamente temos muitos aqui que já pensaram assim. Eles criam de forma errada, eram religiosos, tinham cumprido todos os rituais da sua religião, estavam firmes na sua tradição, uma tradição que não tinha a sustentação da palavra de Deus, estavam enganados, assim como essas pessoas aqui em Atos 8, diz o texto, que ele enganava a muitas pessoas, voltando. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Muitos aqui achavam que estavam certos na sua religiosidade, herança muitas vezes de família, cria plenamente que estava convicto, que estava correto, até o dia em que o Espírito Santo abriu o seu coração, abriu o seu entendimento para compreender a verdade que é Cristo, é só Cristo, é só Cristo. Não é Cristo e tradição, não é Cristo e obras, não é Cristo e mandamentos, não é Cristo e igreja, não é Cristo e batismo, não é Cristo e caridade, não é Cristo e mais nada, Cristo, somente Ele. Filipe anunciava o nome de Jesus. No 4:12, voltando aí, é Pedro que diz: em nenhum outro há salvação. Estes aqui, a semelhança de muitos religiosos, fariseus, acreditavam que podia ser salvo pelas coisas que fazia, pela sua religiosidade. Religiosidade é uma canoa furada. Cristo, e somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém será salvo, a não ser através de Jesus. Então, temos aqui o evangelho verdadeiro, que Filipe prega, e temos crenças falsas, em que muitos acreditavam. Mas louvado seja Deus, que aqui, quando Filipe prega a palavra, muitas pessoas creem, e muitos são batizados. Mas, como disse anteriormente, o inimigo começa a agir aí. Entra este homem aqui, segundo o texto, abraçou a fé, mas não era digno de crédito. Nós vamos ver mais adiante a sua repreensão. A partir do versículo 14, aqui, nós temos algo muito importante. Prestem atenção nisso aqui. Uma análise superficial desses versículos aqui pode levar a um erro doutrinário extremamente grave. É o que diz respeito à recepção do Espírito Santo. Quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Se você lê a palavra de Deus isoladamente, em alguns textos, você pode ter uma compreensão errada das Escrituras. Nós vamos primeiro aqui mostrar a base, o que é que a Bíblia diz sobre quando o homem recebe o Espírito Santo de Deus. Vejam isso nas palavras de Jesus. João capítulo 7. João capítulo 7.
Versículo 38. Assim nos diz a palavra de Deus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus está dizendo aqui: quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele explica o que são esses rios de água viva, ou seja, o Espírito Santo, que haveria de receber todos aqueles que nele crescem. Em Romanos capítulo 8, agora vá mais adiante, depois de Atos, Romanos capítulo 8. Veja o que diz versículo 9. 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, não é crente, não é de Deus, não crê verdadeiramente. Esta é a doutrina, esta é a palavra. Veja mais adiante, 1 Coríntios, depois de Romanos, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Siga adiante, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Agora em Tito, mais adiante, depois de Timóteo, você tem Tito, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. A partir do versículo 4, veja que texto tremendo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo está dizendo a Tito que nós fomos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Então, a doutrina bíblica é clara, que a recepção do Espírito Santo na vida de uma pessoa se dá quando essa pessoa nasce de novo, crê em Cristo Jesus. Essa pessoa, portanto, recebe o Espírito Santo. Foi isso que Pedro disse no seu primeiro sermão: cada um de vós se arrependam, sejam batizados e recebereis o Espírito Santo. Mas aqui, voltando a Atos capítulo 8, nós vamos encontrar uma situação em que aqueles que tinham crido, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque isso se deu, é preciso
entender. Os judeus, meus irmãos, os religiosos principais daquela época, não acreditavam de forma alguma que o reino de Deus era para outras pessoas. Samaritanos, por exemplo, eles tinham os samaritanos como imundos. Aqui só estão pregando por causa daquela perseguição. A ordem de Cristo era para que o evangelho fosse pregado até os confins da terra. Era preciso, portanto, para que eles entendessem, até mesmo os apóstolos entendessem, que Deus de fato não faz acepção de pessoas. O evangelho estava sendo pregado pela primeira vez, da forma da ordenança que Cristo deu, fora do contexto de Jerusalém. E não apenas aqui, mas também no capítulo 10, com o gentil Cornélio, e lá no capítulo 18, com Paulo pregando em Éfeso. Vai acontecer, semelhante àquele dia de Pentecostes, quando as pessoas receberam o Espírito Santo, pela necessidade que havia deles entenderem que também os samaritanos, né, tinham essa graça de Deus, a barreira que separava. Você pode ir em Efésios, para você entender, Efésios 2 agora, a barreira estava sendo posta por terra, a parede de separação entre samaritanos e judeus estava sendo quebrada ali pelo poder do evangelho. Por isso foi necessário uma evidência assim, para que eles pudessem testemunhar essa verdade. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz: naquele tempo estavais sem Cristo. Paulo está se referindo aos efésios, né? Portanto, gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, samaritanos, gentios, demais, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Até aí. Então, isso era para testemunhar, foi necessário, como que um novo Pentecoste, para que eles entendessem que uma nova etapa na era cristã acontecia ali. Portanto, o Espírito Santo, a pessoa recebe no ato da sua conversão. Seguindo o texto adiante, o verso 18 diz assim: vendo porém Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O que esse homem quis fazer agora, depois que ele viu os apóstolos realizando aquele ministério? Eu quero também. Então ele quis comprar, note bem, o dom de Deus. Amados irmãos e todos que nos escutam, nada que Deus tem para vender a ninguém, nada, absolutamente. É dom, é graça, é favor, é misericórdia. Esse homem então estava oferecendo dinheiro para comprar o poder de Deus. Este homem estava completamente ignorante acerca da verdade. Em Isaías 55 está escrito: vinde e comprai sem dinheiro.
falando da graça de Deus, falando do dom de Deus, falando da salvação do Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Comprar as bênçãos de Deus. Na época da Idade Média, no final desta, quando houve o grito da reforma, muitos estavam comprando o favor de Deus através da compra de indulgências, crendo que seriam salvos desta forma, crendo que os seus pecados seriam perdoados. Então, essa maneira de agir de Simão só prova que ele não tinha realmente sido transformado, ainda precisava de crer verdadeiramente, porque quando a pessoa crê em Cristo, a Bíblia diz que ela se torna nova criatura, vai ter nova atitude, vai ter nova maneira de agir, nova maneira de pensar. E esse homem ainda estava totalmente caracterizado por um homem ímpio. Ele está completamente reprovado. Veja o que diz o verso 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja para contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Veja que ele não tinha sido transformado, o seu coração não era reto diante de Deus, ele precisava ainda de arrependimento. E o homem, para ser salvo, ele de fato precisa se arrepender. Arrependimento foi a mensagem pregada por João Batista, foi a mensagem pregada pelo Senhor Jesus Cristo. Na primeira mensagem, Pedro disse às pessoas que ouviram a sua palavra e que foram tocadas, ele disse: cada um de vós se arrependam e sejam batizados. Ele disse no capítulo 3, 19: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, Pedro percebeu, note bem, aquilo que Filipe não percebeu. A Bíblia diz que até versículo 13, eu acho que nem li esse verso, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto. Esse homem, para todas as demais, ele era um crente. Note bem, diz o texto que ele abraçou a fé, ele acreditou na mensagem, diz o texto que ele foi batizado, e diz o texto que ele acompanhou Filipe. Então, ele não parou ali não, ele perseverou. Para todo mundo ele era cristão. Mas, quando Pedro o confronta naquele momento, ele vai reconhecer a sua miserável situação. É necessário que cada um de nós faça um autoexame. Note bem, esse homem era batizado, esse homem estava na igreja, mas ele era perdido. Não confie na sua mera religiosidade. Olhavam para ele, deve ser crente. Mas pelo Espírito Santo, Pedro percebeu essa situação e, confrontado, ele foi reprovado. Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Na figura de português a gente pode dizer um eufemismo, que você vai para o inferno com o seu dinheiro. É isso que Pedro está dizendo aqui. E ele fica tão assombrado com essas palavras, note bem, mas ele não se arrepende. Olha o que o texto diz, nós estamos encerrando. Verso 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada que disseste sobrevenha a mim. Depois que ele ouviu a Pedro, que mostrou que nada tinha mudado na vida dele, apesar de ser membro da igreja, apesar de ser batizado, apesar de estar ali, o seu coração não era reto para com Deus, ele estava em fel de amargura. E Pedro chegou a dizer que fosse para o inferno com o dinheiro dele.
ele fica assombrado com a palavra de juízo. Então, ele sente uma espécie de atrição. É uma espécie de, note bem, é como se fosse um arrependimento por causa da consequência daquilo que iria acontecer com ele. Não houve ali uma contrição, um arrependimento genuíno de coração. Ele não sentiu de fato o desejo de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele acreditou que haveria um castigo, um juízo da parte de Deus contra a sua vida por causa daquela atitude dele. Então, para se livrar daquela condenação, ele pede aos apóstolos para que orem por ele, para que nada daquilo lhes aconteça. Será que há entre nós, meus irmãos, pessoas aqui, será que eu ou você não estamos aqui na igreja com medo de ir para o inferno? Ou nós estamos aqui por causa de Cristo verdadeiramente? Porque se tão somente você vem a Cristo, tão somente você vem à igreja com medo da condenação do inferno, isso não glorifica a Deus, de forma alguma. De fato, isso é uma verdade. Haverá um juízo da parte de Deus. Ele não terá por inocente aquele que rejeita a sua palavra, aquele que rejeita o evangelho, aquele que não crê verdadeiramente, aquele que não segue a sua palavra, serão condenados. Diz o texto que ele dirá: aqueles que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas você tem que vir a Cristo por causa de Cristo, porque Ele é a razão do viver. Você tem que vir a Cristo para a glória dEle, para que as gotas de sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário sejam glorificadas. Esse homem aqui disse: ora por mim, para que nada disso acontecesse. Preocupou-se com o juízo, mas não se preocupou verdadeiramente com a sua alma, com o seu coração mau. Não houve genuíno arrependimento. Ele esteve tão perto do céu, ouvindo a palavra de Deus, mas tudo indica, não é? Não sei se posteriormente ele teve uma oportunidade de arrependimento, queira Deus que tenha tido, a Bíblia não deixa isso claro, mas de sorte que é assim que termina sobre este homem. Esse texto conclui no verso 25, dizendo: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. É interessante, são dois Simões aqui, vamos dizer assim, né? Porque Pedro também era chamado Simão, Simão Pedro, e aqui Simão o mágico. Está ouvindo a palavra de Deus da parte de Simão Pedro. Dois homens com o mesmo nome, mas totalmente diferentes. Um de fato experimentou a graça de Deus, se tornou nova criatura e se tornou um baluarte da fé cristã. Mas esse aqui, o que podemos dizer até então, é que ainda não tinha experimentado essa graça. Cristo, meus irmãos, era aquilo que estava sendo anunciado ali. Era o nome do Senhor Jesus. Em nenhum outro há salvação. Ele, Jesus, também pregou a samaritanos. Lembra? Ele pregou a mulher samaritana. Ele pregou a muitos samaritanos que vieram lhe ouvir. Ele deu início a essa colheita que agora Filipe está, não é? Colhendo mais e mais ainda, anunciando a mesma mensagem. É Cristo o Senhor, é Cristo o Salvador. Não é batismo, não são regras, não são mandamentos, não são ordenanças, não são ofertas, não é deixar de fazer isso ou aquilo, é Cristo. Em nenhum outro há salvação. Que você entregue verdadeiramente a sua vida a Cristo e viva para a glória de Cristo, e assim certamente estará para sempre com o Senhor. Que Deus o abençoe.